Função do segundo grau. A função do segundo grau é do tipo y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Lembrando que o a não pode ser zero. Porque se o a for zero, eu vou ter uma equação do primeiro grau. Lembrando que y é igual a f de x. Então, o a é o termo que multiplica x ao quadrado. B é o termo que multiplica x. E c é o termo que não tem x. Então, na primeira equação aqui, o item a, eu tenho o termo que multiplica x é o a. Então, o a é igual a 3. O termo que multiplica o b, que é o que multiplica x, quem é? Menos 4. E o termo que não tem x é 1. Quando não vier o termo aqui, tipo x ao quadrado menos 1. Então, o termo bx significa que o b é quanto? O b é zero se ele não veio. Representação gráfica da função do segundo grau. O gráfico da função do segundo grau é uma parábola. Então, como é que eu faço para construir? Algo que acontecia na função do primeiro grau. Eu dava a função, atribuía alguns pontos e construía o gráfico. Na parábola, do mesmo jeito. Eu dou a função, atribuo alguns valores a x, acho os valores de y e vou ligando os pontos fazendo a parábola. Característica da função do segundo grau. A concavidade é para cima quando a é maior que zero. Então, dizemos que a função é crescente. E o a menor que zero, a concavidade voltada para baixo. Dissemos que a função é decrescente. Quantas coordenadas do vértice? Quando eu fazia a parábola para cima ou para baixo, eu fazia ela ter pontos, o menor ponto possível ou o maior ponto possível. Quando o a é maior que zero, o vértice eu vou ter o menor ponto possível, é o mais baixo. E quando o a é menor que zero, eu vou ter o maior ponto possível. Como é que eu faço para encontrar as coordenadas do vértice? Eu vou ter essa fórmula f daqui para encontrar v de x, que é o vértice do x aqui, ó, nesse pontozinho aqui do x, ele vale menos b sobre 2a. Lembrando, quem é menos b? O b é o termo que multiplica x e o a é o termo que multiplica x ao quadrado. Eu vou achar o x. Quando eu achar o x, o que é que nós fazemos para descobrir os valores de y? Substitui os valores de y e encontramos. Ó, o valor máximo mínimo é sempre dado pelo y do vértice. Então, o y do vértice disso é o máximo ou mínimo. Zero da função quadrática. Chama-se raiz ao zero da função do segundo grau quando eu torno o y igual a zero. Isso também acontecia na função do primeiro grau quando a gente for fazer o y igual a zero. Chamava-se o zero, né, da função do primeiro grau. No segundo grau também. A diferença é que para resolver a função do segundo grau nós temos tem que resolver um métodozinho, né? Determine as raízes da função x ao quadrado menos 6x mais 5. Igualei a zero. Primeiro eu vou ter que resolver delta, lembrando que delta é menos b ao quadrado menos 4ac, isso é delta. E para depois de resolver delta, eu resolvo essa formulazinha, né? Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. O b é x, menos 6x, mais ou menos a raiz de delta é 16, raiz de delta e 2a. O a, lembrando que é 1. Mais ou menos, significa que eu vou ter duas respostas. Uma resposta é 1 e a outra é 5. Então, essas são meus dois zeros da função do segundo grau. Lembrando que sempre vai ter duas raízes, a função do segundo grau. Observação: a quantidade de raízes reais de uma função quadrática depende do valor obtido. Delta igual a menos b ao quadrado menos 4ac. Quando o delta for maior que zero, a parábola corta o eixo x em dois pontos. Quando é igual a zero, a parábola tangencia o eixo x em um ponto. Se a tangente só toca em um ponto só. E quando o delta é menor que zero, não tem nenhum ponto. As raízes são abscissas do ponto em que a parábola toca o eixo x. Então, toda vez que ela tocar o eixo x, ela é uma raiz. Alguns exercíciozinhos aqui para fixar. E valeu, pessoal. Tendo dúvida,
Só aparecer, manda mensagem aí que nós estamos aqui para resolver.